Parece novamente uma festa de luz, né, com esse dia maravilhoso lá fora, porque nós estamos recebendo mais uma vez nosso companheiro Volney Pereira, que hoje traz sua alma gêmea querida. Também é um prazer recebê-la. O Volney é o nosso companheiro de movimento espírita há muitos e muitos anos aqui nos Estados Unidos e serve principalmente na Casa Espírita de Mount Vernon, em Nova York, a muitas e muitas milhas daqui. Vamos acolhê-lo com muito carinho, que vai nos falar sobre a importância da Casa Espírita na formação da família. Bom dia a todos. Que a luz de Jesus possa nos envolver e nos auxiliar para nós compreendermos a mensagem dos Espíritos e dos profetas e de Jesus, para nós chegarmos a essa casa espírita de hoje. Porque nós fizemos uma caminhada até aqui para chegar. E como nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma e no progresso da alma. A gente pode fazer uma observação, assim como recapitulação rápida, que em todos os tempos nós tivemos a casa espírita, em benefício de nós mesmos. Uma casa espírita, é verdade, em muitas ocasiões meia rústica, porque quando Moisés liderava as tribos de Israel, ele fazia suas pregações nas planícies, nas montanhas, à volta de lagos, onde quer que ele estivesse, ele simplesmente, Moisés foi um dos maiores médiuns que se tem conhecimento do Velho Testamento. Ele simplesmente dizia: o Senhor Deus, nosso Pai, mandou dizer para vocês, e assim ele fazia a sua pregação aonde quer que ele estivesse. Era a casa espírita ou a casa cristã, porque o cristianismo tem na raiz em Moisés, no Velho Testamento. E depois de Moisés, houve Jesus. Quando Jesus veio, Jesus também não tinha uma casa espírita para falar. Jesus falava aonde ele se encontrasse. Fosse ao lado do lago, fosse em cima do barco, fosse na montanha, Jesus fazia suas pregações. E nós fomos progredindo. Chegamos na era de Allan Kardec. Allan Kardec recebe a doutrina dos espíritos, ele codifica a doutrina, organiza a doutrina, estabelece, imprime os livros e a obra está pronta, a obra literária está pronta. Mas Kardec precisava de um espaço humano para que se fosse praticada a doutrina espírita dentro desse espaço. Então Allan Kardec cria a primeira casa espírita, que é a Sociedade Espírita de Paris. Então, nesse progresso que nós fizemos, chegamos em Kardec e temos a primeira casa espírita, que depois vem se multiplicando pelo mundo afora, as casas espíritas, e essas casas espíritas têm um papel fundamental no auxílio da formação da família. Não só da formação da família, da nossa formação, da nossa reeducação. Porque nós, na casa espírita, chegamos, alguns de nós, já chegamos com idade avançada no centro espírita. E o centro espírita não me auxiliou quando eu era criança. Eu não tive a oportunidade de ser evangelizado, como hoje nós temos, vimos as crianças aqui sendo levadas para outra sala para ser evangelizadas. Esse é o papel mais importante da casa espírita, evangelizar as crianças, preparar as crianças. Como nós vamos ver que a mensagem que nós temos na frente, por Divaldo Pereira Franco, que diz que se nós nos preocuparmos com a humanidade, temos que esquecer a humanidade e nos preocuparmos com as crianças. Então, o papel mais importante da casa espírita é na evangelização infantil. É dar a oportunidade para essas crianças de saber por quê, quem são, por que estão aqui, de onde vieram, para onde que vão. Isso só é possível quando a gente trabalha com essas crianças e educa elas, dá a oportunidade de elas terem esse conhecimento. Imaginemos nós quantos problemas essas crianças vão deixar de passar porque elas são esclarecidas, porque elas têm o conhecimento da vida espiritual. E elas, sabendo que são espíritos imortais,
sabendo da lei de ação e reação, que tudo aquilo que nós fazemos há uma consequência. Se elas forem educadas desde cedo para isso, elas serão adultos muito mais equilibrados do que nós fomos. Elas terão uma oportunidade que nós não tivemos. E essa oportunidade a Casa Espírita é que dá, porque a Casa Espírita dá essa possibilidade. O Espiritismo dá a possibilidade para aquele que queira de estudar, de se autoesclarecer, indiferente da idade. Como diz lá na nossa casa o Adriano, quando ele faz a propaganda lá da evangelização, ele diz, olha, a evangelização, as inscrições estão abertas e é de 0 a 120 anos. Então, quem estiver dentro desse número pode se inscrever, né, para vir a ser evangelizado. Enquanto a evangelização das crianças, há a evangelização para os pais. Porque nós, pais, tios, padrinhos, amigos de filhos, porque muitos não têm filhos. Não, eu não tenho filho. Ora, você não tem filhos, mas você tem sobrinho neto, você tem amigos que têm filhos, e que nós temos a oportunidade de, às vezes, dar um conselho bom, nos preocuparmos com o que falamos, ou nós simplesmente, como nós não estamos vivendo o cristianismo, nós vamos falar aquilo que nós pensamos. O que nós pensamos, sem orientação, às vezes não é adequado para uma criança ouvir. Então, nós vamos aprendendo, dentro da Casa Espírita, como nos comportar. E esse comportamento vai fazer toda a diferença para as crianças, para aquelas pessoas que nos rodeiam. Pode ser adulto. Nós vamos ter um policiamento quanto às piadinhas que nós vamos falar. Piadinha não é proibido, muito pelo contrário. Nós vamos ver aqui espiritizar, qualificar e humanizar. Joana de Ângeles sugere que a Casa Espírita deve ser espiritizada, qualificar e deve ser humanizar. Humanizar, ela fala que nós temos que rir, que nós temos que chorar, se for o caso, que nós temos que contar piada, mas nós temos que nos preocupar com o teor dessa piada. Nós não vamos falar uma piada que seja de um teor negativo, algo que venha desencaminhar adultos ou crianças, que sejam coisas saudáveis, um humor saudável pode e deve ser falado, porque nós não somos uma religião que tenha que ser fechada, que tenha que ser séria. Entramos aqui, bom dia, boa tarde, até logo, quer dizer, cumprir minha obrigação religiosa, uma coisa assim, muito formal. Não, nós somos humanos, humanizar. Nós somos humanos vivendo dentro da Casa Espírita e devemos ter um comportamento humano. Mas, quando ele diz qualificar, nós temos que aprender qual é a melhor forma, como auxiliar melhor os nossos semelhantes. Automaticamente nós vamos estar nos auxiliando a nós mesmos. Bom, quando Joana de Ângeles sugere espiritizar a Casa Espírita, nós temos os 5 livros das obras básicas, e ela diz que aqui dentro da Casa Espírita nós devemos falar do Espiritismo, que a Casa Espírita não é local de falarmos de cromoterapia, de qualquer outro tipo de atividade que não seja baseada nas obras básicas do Espiritismo. Nada contra os terapeutas, nada contra a cromoterapia, mas é lá fora, é em outro lugar, não é aqui. Aqui é Centro Espírita. Centro Espírita trata das obras de Kardec, dos 5 livros. Então, tudo aquilo que nós formos falar aqui, poderá ser citado qualquer outro cientista, ou qualquer outro terapeuta, ou qualquer outro exemplo, desde que esse exemplo seja conivente com aquilo que está nas obras básicas do Espiritismo. Porque se nós não tivermos o cuidado de manter a Casa Espírita falando dos espíritos, da doutrina dos espíritos, nós vamos transformar a Casa Espírita em qualquer coisa, menos Centro Espírita. Divaldo conta uma história que ele fora convidado, certa ocasião, para fazer uma palestra. E ele chegou e quem o convidou falou para ele assim, olha, o presidente não pôde te receber aqui, mas a gente está aqui para te receber. Mas, não, tudo bem, não. O presidente não está aqui, não faz diferença, o importante é a Casa Espírita. Não é porque o presidente está fazendo cromoterapia aqui do lado, e assim que ele terminar a cromoterapia, daí as outras pessoas aqui vão. A sua palestra é para entreter eles aqui, para eles não ficar ocioso. Aí o Divaldo pensou, pô, eu venho aqui para falar, olha, mas não fala do Espiritismo, fala de qualquer coisa, mas não do Espiritismo.
Eu falei, não, então, ó, muito obrigado pelo convite, eu vou embora, eu não vou fazer a palestra, porque eu falo da doutrina espírita, eu não falo de outra coisa. E se a cromoterapia é importante, vão lá para a cromoterapia, pronto, eu não preciso fazer a palestra. Ah, mas a cromoterapia tem salvado muitas vidas. Eu falei assim, e o espiritismo, o cristianismo não salva milhões de vidas? Porque o espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais. Então, só por isso nós já não vamos cometer o suicídio. Quantas vidas nós estamos salvando quando se fala em suicídio? Em observar quem somos para não cometermos o suicídio. E eu sei que o Divaldo entrou nessa discussão com o grupo lá e foi, por fim, ele fez essa palestra do espiritismo. Ah, mas não pode falar do espiritismo, porque senão eu vou falar do espiritismo. E ele falou do espiritismo e disse, olha, é uma casa espírita, é do espiritismo que tem que ser tratado. Então, quando Joana de Ângeles sugere que nós devemos espiritizar, é para falarmos da doutrina. E termos cuidado, porque às vezes alguns companheiros chegam, vamos fazer um baile, vamos fazer um forró aqui, e vamos... Olha, até que o dançar não é nenhum problema, diversão faz bem para qualquer um. Mas olha, vamos vender uma cervejinha aqui, para arrecadar fundos para manter a casa. Aí já está fora do contexto do espiritismo. Porque o espiritismo nos ensina a nos protegermos, a não usar nenhum tipo de vício. Não quer dizer, vocês não podem ter vício. Todos nós temos vícios. Mas nós temos que controlar, trabalhar os nossos vícios, tentar diminuir os nossos vícios. Então, como nós trabalhamos nessa possibilidade de diminuir os nossos vícios, não somos nós que vamos incentivar o vício dentro da casa espírita. Então, são ideias que não batem com o espiritismo. Em nenhum lugar das obras de Kardec fala para nós fazermos rifa, fazermos qualquer coisa nesse sentido. Por quê? É o vício, é o jogo, e nós estamos desencaminhando a família. Porque muitas famílias que se perdem, porque o pai é viciado em jogo, porque a mãe é viciada em jogo. Nós temos, a nossa comunidade brasileira em Mão Verna é pequena, tem em torno de 6 mil brasileiros. E nós temos vários casos de brasileiros e brasileiras que perderam o caminho porque se viciaram no jogo, que não saiu do cassino, e que causaram danos para a família e danos para famílias que os contratavam para trabalhar. Então, nós não podemos permitir, como dirigente de casa espírita, sempre são dirigentes os mais qualificados. Para se abrir uma casa espírita, necessita-se de um grupo de amigos que tenham a mesma ideia. E dentro desse grupo de amigos, distribui-se os cargos conforme a capacidade e o conhecimento de cada um. E sempre a gente acaba pelo bom senso, é automático, a gente diz, olha, o presidente deve ser você, porque você que entende mais, ou deve ser fulano, deve ser ciclano. Então, assim se dá a formação de uma casa espírita. São pessoas cheias de defeitos, mas cheias de boa vontade de fazer algo que sirva para a comunidade. E abre-se a casa espírita. E depois vem os embates, vem as dificuldades, porque a casa espírita é dirigida por seres humanos com defeitos. Não é porque nós somos espíritas, não é porque somos trabalhadores espíritas, que nos tornamos perfeitos. Então nós trazemos os nossos defeitos para dentro da casa. Se nós tivermos o cuidado de trabalhar dentro das obras básicas, nós já vamos evitar muitos problemas. Se nós estivermos trabalhando dentro das obras básicas, nós vamos entender que nós devemos ter cuidado com a nossa família. Como que nós se comportamos? Um casal espírita, será que nós vamos acabar com o nosso casamento por qualquer briga? Ou nós vamos ler nas obras que nos orienta, que nós devemos superar as dificuldades, que trocar de parceiro não vai trocar de problema, ou não vai acabar com o problema, vai trocar de problema. Não é a troca de parceiro que resolve o problema. Uma família é constituída por pai, mãe e filhos. E se nós não estamos contentes com a nossa família, nós trocamos, nós mudamos. Eu vou arrumar outra esposa, mas eu arrumo outra esposa e ela vem com um monte de defeito, um monte de dificuldade. Por quê? Nós somos espíritos com vícios e dificuldades. E a casa espírita nos auxilia para nos esclarecer. Então já começa a diminuir o número de divórcio na casa espírita. Porque o espiritismo nos orienta. Olha, quer trocar, troque, mas você vai ter que reencarnar uma outra oportunidade, os dois, para vocês resolver essas diferenças. Não seria melhor resolver agora que estamos a caminho?
Em relação aos filhos, a mesma responsabilidade. Nós temos a opção de escolher se educamos, se não educamos, o que fazemos, mas nós vamos escolher o resultado dessas escolhas. Então, espiritizar é nos preocuparmos que a casa espírita esteja sendo dirigida dentro das obras de Kardec. Qualificar. Qualificar é para que o trabalhador esteja apto, que esteja preparado para aquela tarefa que ele se propõe a desenvolver. E no Caminho, Verdade e Vida, no tema reuniões cristãs, quando Cristo começa a fazer as reuniões, ele diz assim: chega, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, a casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Está em João capítulo 20, versículo 19. Naquela época, para falar do cristianismo, eles precisavam se trancar, porque eles tinham medo dos judeus. E o Cristo estava com eles. E o Cristo falou, a paz seja convosco, para que eles continuassem a tarefa. Jesus estava qualificando eles para o trabalho que eles iam fazer na divulgação do Espiritismo. Já era uma casa espírita, porque Jesus estava trabalhando. Mas Jesus não podia falar de Espiritismo naquela ocasião. Mas ele estava qualificando os apóstolos para que eles dessem continuidade no trabalho e na tarefa que precisava ser efetuada. Então, para nós vermos que, nos dias atuais, se nós abrimos uma casa espírita ou temos uma casa como essa, e nós precisamos de trabalhadores que trabalhem em diversas atividades que a casa oferece, nós precisamos nos qualificar para trabalhar. Eu não posso querer ser coordenador de estudo se eu não estudei o Evangelho. Eu não posso trabalhar no atendimento fraterno se eu não fiz o curso para atendimento fraterno. Porque eu preciso aprender o que é o atendimento fraterno. É os ensinamentos que estão no livro, muito bem intelectualmente. E qual é a parte psicológica que você tem, a psicologia que você tem de lidar com problemas, de pessoas que vêm para a casa espírita e traz uma quantidade de problemas, porque nós viemos para a casa espírita nessa condição. Nós trazemos os nossos problemas. E essa é a função da casa espírita. Na maioria das vezes, as pessoas que chegam à casa espírita é porque apresentam alguma problemática. Ou na área de mediunidade, obsessão, dificuldades que a medicina não dá conta, e as pessoas chegam na casa espírita. Poucos vêm porque realmente estão em busca de compreender a vida. Alguns vêm, mas o objetivo é que essas pessoas chegam e nós precisamos estar qualificados. Aquele que se propõe a trabalhar no atendimento fraterno tem que se qualificar, porque senão não vai fazer um trabalho de acordo e não vai auxiliar as pessoas que chegam necessitadas. Muitas vezes, nós espíritas, trabalhadores espíritas, nós olhamos para a casa espírita assim num todo. A gente tem os trabalhos de domingo aqui, tem na segunda-feira, tem na quarta-feira, fora a pipoca da sexta-feira, o asilo do domingo, quer dizer, são várias atividades, importantes inclusive. E aí a gente olha e diz assim, mas do que tudo isso serve? Se nós entramos e saímos aqui, nós somos as mesmas pessoas, não há uma mudança real em nós, ou não há uma mudança aparente em nós. Porque muitas vezes nós somos auxiliados e somos auxiliados na parte física, na parte da saúde, e nós nem nos percebemos, nem nos damos conta disso. Porque o auxílio que nós recebemos, a gente não consegue ver. Às vezes um obsessor que nos acompanha e que está nos tirando a tranquilidade, vindo à casa espírita, esse obsessor é trabalhado, mesmo que a pessoa não saiba. A pessoa só tem problema, vem, eu vou para a casa espírita e eu me sinto melhor. Sem dúvida, porque quando a gente vem para a casa espírita, a gente traz os obsessores que são permitidos entrar aqui. Os que não são ficam lá fora. Mas os que ficam lá fora também estão escutando os ensinamentos de hoje, porque é colocado para eles uma forma que eles ouçam o que está sendo falado aqui dentro. Então, eles estão sendo auxiliados. No dia do atendimento fraterno, esses espíritos são trazidos novamente. E eles recebem mais um atendimento. Esses espíritos que nos acompanham, os obsessores. E no dia da reunião mediúnica, esses espíritos são trazidos para a reunião mediúnica e é feita a desobsessão, é feito o auxílio e mostra que a vingança
e o orgulho não vai levar nós a lugar nenhum. Então o auxílio da casa espírita é muito grande. Tem até um texto no WhatsApp, né, que a pessoa diz assim, olha, eu vou na casa espírita há 10 anos e já assisti não sei quantas mil palestras. Eu não sei dizer para vocês uma palestra, um tema que eu tenho assistido, eu não lembro. É uma coisa assim que a gente ouve tanta palestra, e hoje eu escuto, amanhã eu já não lembro mais. E daí o outro, né, espírita, estudioso, viu o texto e falou, é verdade. Você sabe que a minha esposa também faz a minha comida há 30 anos, que ela prepara o meu jantar, o meu café da manhã, o meu almoço, e eu me mantive alimentado por 30 anos. Mas se vocês me perguntar qual é o prato que ela fez semana passada, eu não lembro. Mas me alimentou. Assim é a casa espírita. Nós podemos achar que a casa espírita continua na mesma coisa, as pessoas não mudam, é a mesma coisa, mas nós estamos sendo alimentados espiritualmente e que isso vai fazer toda a diferença na nossa vida futura. Essa diferença que vai fazer, hoje nós não conseguimos perceber, porque hoje nós nos vemos nessa posição que estamos e achamos que não há muita melhora. Eu tenho tanto ensinamento espírita, mas eu não consigo colocar em prática, é verdade. Mas eu vou ver o resultado disso lá na frente. Na próxima encarnação, ou ainda nessa, se Deus me permitir, todo o estudo que eu fiz para trás vai me servir de base, de estrutura, para mim poder fazer a minha evolução, ou para mim ser melhor do que eu sou hoje. Então, tudo é base. Então, a importância de nos qualificar. E continuando no livro Caminho, Verdade e Vida, desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Quando Jesus reaparece para os apóstolos, principalmente para André, né, que tinha o Tomé, que ele não acreditava, e ele diz, toque nas minhas feridas para você ver e tal. Desse momento em diante, ele disse que nós estávamos preparados para termos uma comunicação com a espiritualidade, uma relação com a espiritualidade. Nós estávamos maduros o suficiente para podermos entrar em contato com a espiritualidade. Mas foi a primeira vez que nós tivemos isso? Não. Nós tivemos com Sócrates. Sócrates, que é em torno de 500, 600 anos antes de Cristo, ele disse, a humanidade já está preparada para os ensinos morais que vêm. Porque Sócrates já falava, está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, quando procuramos por Sócrates ali no começo do Evangelho, ele diz que a humanidade já estava preparada naquele momento para receber os ensinos morais. Quer dizer, Sócrates é um precursor do Cristo, ele veio para preparar para a chegada do Cristo, porque ele falava da doutrina dos espíritos, ele falava de outras vidas, que não era só isso, que tinha continuação e que tinha a causa e efeito de todas as nossas atitudes. Então, o Cristo, quando ele ressurgiu para os apóstolos, ele deixou claro que existia o mundo espiritual para nós, nesse momento. Mas claro que nós ainda não estávamos preparados. E nesse momento, a referência que nós tínhamos era a referência de Deuteronômio, que era do Velho Testamento, onde ele proibia a comunicação com os espíritos. Mas no texto dele diz assim, afastar a mente humana de cogitações prematuras. Por que ele proibia a comunicação com os espíritos? Porque isso é do Velho Testamento. Nessa época, as comunicações espíritas com o outro mundo era com interesses de diversão, interesses, qualquer interesse que fosse, não era um interesse de uma mediunidade com Jesus. Então, Deuterônimo, ele proibiu que não poderia haver comunicação com a espiritualidade nessa época. Jesus vem e diz agora a humanidade está apta a ter essa comunicação com a espiritualidade. Não que Jesus tenha desmentido o profeta, porque as comunicações já existiam. Na verdade, ele veio dar validade naquilo que fora proibido antes, porque hoje, nos dias atuais, se você falar da reunião mediúnica, por exemplo, no meu local de trabalho, se eu falar que nós conversamos com espíritos na reunião mediúnica, as pessoas vão se interessar para vir, eu quero ir lá ver, eu quero saber do meu pai, quero saber os números da loteria.
hoje, nos dias atuais, as pessoas têm esses interesses, exceto quem é espírita, estudioso, que sabe que a reunião mediúnica não é um local para ser frequentado pelo público. É local de ser frequentado por trabalhadores espíritas que se propõem a estudar pelo menos de 2 a 3 anos de estudo da mediunidade e que tenha total compreensão do que é uma reunião mediúnica para saber os perigos que tem e os benefícios que tem. Os perigos no sentido que se você vai participar de uma reunião mediúnica e não tem nenhum conhecimento, você pode levar os obsessores da reunião para sua casa. Na sua casa eles vão fazer uma festa, vão acabar com o seu casamento, acabar com a paz dos filhos, acabar com a saúde. Quer dizer, então, por que o Espiritismo não faz que todo mundo possa participar da reunião? Não pode por esse motivo, porque nós não queremos causar mais problemas do que benefício. Agora, quando a pessoa manifesta o interesse de participar da reunião mediúnica, beleza, você vai participar. Olha, na segunda-feira nós temos o estudo do Evangelho. Então você vem estudar o Evangelho e daí no dia que nós montar um grupo de estudo da mediunidade, você já vai ser um candidato para ir para o estudo da mediunidade. E aí nós vamos ler, estudar, não ler, estudar o livro dos médiuns. E todos os livros que estiverem correlacionados com o livro dos médiuns, inclusive a Revista Espírita de Kardec. E aí a pessoa vai estar se capacitando para poder participar da reunião mediúnica. Então, todos podem participar, mas desde que percorram esse caminho. E também todos podem ser palestrante espírita, desde que percorram o caminho do estudo, para que possa compreender o espiritismo. E quando a gente compreende, não saber tudo, porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, né? Tem gente que sabe muito mais, mas quando você compreende, você pode pegar um texto e dizer, olha, eu gostaria de preparar uma palestra com esse tema. Ok, vai lá e prepara. Aí a gente apresenta no dia do estudo do Evangelho, que lá na nossa casa é na quinta-feira, e aí a pessoa apresenta para os estudantes, 4 ou 5. Olha, eu fiz a palestra sobre a Casa Espírita, então apresenta aqui. Olha, tá legal, você pode melhorar aqui, pode ver, olha, tem um livro que você pode adicionar aqui, ok. Agora você já pode marcar para uma palestra pública de 30 minutos. Você vai dividir o horário com outro palestrante. E assim a pessoa pode se tornar, tem a oportunidade, a possibilidade de se tornar palestrante. E a Casa Espírita vai auxiliando. E quando você se torna palestrante, você começa a ter o compromisso de estudar mais, ler mais, para você poder fazer as palestras cada vez com mais informações positivas para as pessoas que venham ver. Então, tudo é possível, mas tem que percorrer o caminho que você tem que se qualificar para isso. Não pode ser simplesmente porque, olha, é amigo do presidente, é amigo do secretário, é amigo de... Não funciona assim, mesmo porque a espiritualidade não iria investir num processo desse e seria um desastre, tanto para quem se propõe a fazer um trabalho sem estar qualificado, quanto para a Casa Espírita. O resultado é desastroso. E no livro de Paulo Estevam, ele diz assim, todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios renumerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, fugirmos de agir e viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos, sem perceber, nas sombras do profissionalismo religioso. A Casa Espírita deve ter esse cuidado de não permitir que seus trabalhadores sejam pagos, não pagar por seus trabalhadores, porque é um trabalho voluntário, é uma assistência gratuita. Eu dou aquilo que eu posso, o tempo que eu posso, e não me é exigido nada. Eu é que faço a opção de propor o trabalho, mas não por dinheiro. Eu faço porque eu tenho disponibilidade de fazer. E assim deve ser o Espiritismo. E no livro Paulo Estevam, nós temos um exemplo claro de Paulo, que quando ele começou a fazer a pregação do cristianismo, ele saía fazendo as pregações e fazia coleta de dinheiro para a Igreja do Caminho. Só que ele não se permitia pegar uma moeda que fosse da coleta, que era para ajudar os doentes, os leprosos, que tinha muitos nessa época, ele não se permitia. Ele exercia a função que seu pai ensinou, que era de tapeceiro, fazia os tapetes, vendia, e o seu sustento era tirado dos tapetes. Então, todas as pregações de Paulo, ele deu esse exemplo, de que nós devemos trabalhar pelo nosso sustento,
E aquilo que nós fizermos pela casa espírita tem que ser de graça, não pode ser cobrado. E o exemplo que nós levamos de Paulo para nossas vidas é que se nós não pudermos desenvolver a nossa função profissional para nos manter por causa da casa espírita, no livro dos Médiuns, Allan Kardec colocou muito claro isso. Se você não pode desenvolver a mediunidade e o seu serviço, largue da mediunidade. Ele não diz cobre da casa espírita, largue da mediunidade, largue do trabalho da casa espírita, não tem nenhum problema. Porque se a pessoa se vê dividida entre a casa espírita e a sua profissão, largue a casa espírita. Porque a honestidade vem em primeiro lugar. Um ensinamento moral, nós devemos sempre ser honesto e coerente com aquilo que nós fazemos. Só vamos desenvolver trabalho na casa espírita se não afetar o nosso trabalho profissional, porque nós não podemos colocar a culpa na doutrina espírita, porque seria um prejuízo para o espiritismo. Então, Kardec deixou isso muito bem claro. Largue da mediunidade e vai cuidar do seu trabalho. Mas o próprio Jesus, naquela época, não disse tudo. O homem ainda não tinha condições de compreender muita coisa, pois isso mesmo ele falou em geral, por parábolas e metáforas. Todavia, prometeu-nos que mais tarde nos enviaria um Consolador, a terceira revelação, que recordaria tudo o que ele dissera, ampliando o nosso conhecimento. Esse Consolador é o Espiritismo, dirigida por Jesus e elaborada por uma pleiade de espíritos superiores. Jesus é o governador da Terra. A doutrina espírita veio pelos espíritos superiores, mas fora coordenada por Jesus ao tempo todo. E essa terceira revelação, a gente considera Moisés a primeira revelação, o Cristo a segunda e o Espiritismo a terceira. Porque Jesus disse, se amais rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um Consolador que ficará com vós por todo o tempo e vos fará lembrar tudo o que eu tenho ensinado e vivenciado. E nós vemos hoje, a doutrina espírita, não traz nenhum conhecimento para nós. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, uma palestra pública, Jesus já fazia no lago, no barco, na montanha, ele já fazia essa aí. Então ele falou que o Consolador não traria nada de novo, mas ia nos esclarecer as parábolas, as metáforas. Quando Jesus disse, é necessário que nasça de novo, ele estava falando da reencarnação. E falando em reencarnação, o nosso próximo slide fala do livro Missionários da Luz, de Chico Xavier e André Luiz, e eu peguei só um trecho para nós, só para fazer a introdução do tema. Ele diz, senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar em companhia dele o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Sugismundo. Bom, e no parágrafo seguinte diz, o espírito que odeia o que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. É continuação do tema e eu peguei só esse apanhado para a gente compreender a casa espírita, compreender o espiritismo e compreender as nossas responsabilidades perante a vida atual, a responsabilidade da família. O Adelino e a Raquel são dois espíritos que têm uma longa vivência espiritual de muitas vidas para trás, dessa última relatada no Missionários da Luz. O Segismundo, ele, na última encarnação desses três personagens, o Segismundo matou Adelino para ficar com a Raquel. E ele desviou a Raquel da família, colocando num prostíbulo. Então, os três desencarnaram ao seu tempo, voltaram à pátria espiritual, e o Segismundo recebeu todas as obsessões possíveis, que nós sabemos que isso acontece quando há um crime, tanto da parte de Adelino quanto de Raquel. De Adelino porque fora morto por ele, e de Raquel porque ele desviou ela do bom caminho, da família, para o prostíbulo. Pois bem, Adelino e Raquel reencarnam, mas antes de reencarnar no plano espiritual, é formada uma reunião dos três, e Adelino e Raquel assumem o compromisso de montar uma família e receber o Segismundo como filho. Então, quando nós falamos de família, doutrina espírita, casa espírita, nos orienta sobre isso. Quem são os nossos familiares?
Mas depois que Adelino e Raquel encarnaram, tiveram um filho, e o próximo seria Segismundo. Só que o Adelino sentia as vibrações negativas de um criminoso que o havia atacado durante o sono e ele não aceitava. Então foi um trabalho muito difícil para a espiritualidade fazer, porque havia que se convencer o Adelino que ele tinha feito um acordo. Mas quando encarnados, nós esquecemos de quem somos, dos compromissos assumidos. Então, o Adelino não aceitava, mas a Raquel queria. A Raquel, como sempre, a mãe amorosa, a mulher muito mais amorosa do que o homem, ela sentia a necessidade de mais um filho. E ela não tinha nenhum problema com Segismundo, ela aceitava o espírito, porque durante a noite, enquanto estamos dormindo, o nosso corpo físico está deitado na cama e o nosso espírito sai. O espírito de Adelino, o espírito de Raquel e de Segismundo se encontravam em reuniões. Quem leu o livro vai verificar, quem não leu aproveita e leia. E eles, nesse encontro, o Adelino sempre repelia o Segismundo. Mas a espiritualidade foi trabalhando, convenceu, e eles aceitaram o Segismundo como filho, e ele vai renascer nessa família. Então a pergunta para nós hoje, quem é a nossa família atual? E por que é que nós temos que ter um compromisso com essa família atual, consanguínea, de pai, mãe e filhos? Qual é o compromisso que nós tivemos em vidas passadas? Muito obrigado. Pela justiça divina, nós somos convidados a reencarnar junto. Pelo amor de Deus por nós, Ele nos dá essa oportunidade. E o Espiritismo nos esclarece. Vamos prestar atenção na nossa família atual. Quem são esses membros que estão junto conosco na atualidade? Qual é os compromissos que nós fizemos? E nós somos espíritos imortais. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para resgatar as falhas das vidas passadas. Então, esse caso do Adelino, da Raquel e do Segismundo é uma média geral, segundo André Luiz descreve. A média geral dos espíritos que reencarnam são assim. Raramente temos espíritos completistas que estão reencarnando. Completistas porque eles têm muita evolução, muito auxílio que fizeram para os outros, mas tem alguma dívida a ser paga. Então eles vêm só para pagar essa dívida, são considerados espíritos completistas. Mas quando nós estamos encarnados, nós esquecemos desse compromisso que somos espíritos completistas. E como nós esquecemos, nós largamos nosso compromisso de lado e nós não cumprimos esse compromisso, perdendo assim uma oportunidade da encarnação atual para pagarmos esses compromissos. E quando nós cumprimos com a nossa obrigação, pagamos, nós completamos esse período reencarnatório e nós não precisamos mais regressar para pagar essa mesma conta, porque ela foi quitada e nós vamos fazer uma nova programação reencarnatória. E a programação reencarnatória, nesse próprio livro, ela explica, tem vários motivos. Tem uma mãe que se chama Anacleta, que ela tem 40 anos de trabalho no plano espiritual em auxílio ao próximo. E ela vai reencarnar. 40 anos de trabalho pelos membros da sua família. Porque ela abandonou na última vida. Na última encarnação dela aqui, ela abandonou os 4 filhos. E aí ela foi para o plano espiritual e ela viu todas as oportunidades que ela perdeu. E ela começa a trabalhar no plano espiritual durante 40 anos, em benefício desses 4. Trabalhado 40 anos, ela conseguiu uma certa evolução para eles, uma certa melhora, mas ainda não o suficiente. Ela decide reencarnar novamente e ela vai receber os mesmos 4 filhos da vida anterior para agora. E ela, como abandonou o lar, ela vai ficar viúva muito cedo, e esses 4 filhos, 2 virão com deficiências físicas, 1 deficiência mental, e a filha mais velha vai ter uma pequena deficiência, não muito grave, e que vai ser quem vai auxiliar ela na velhice dela. É a forma que ela tem de resgatar tudo aquilo que ela deixou de fazer na vida anterior. E aí nós vamos lá para a questão número 13 do Livro dos Espíritos, atributos da divindade. Entre os atributos de Deus está a justiça e bom. Deus é justo e bom. Nada que venha de Deus é injusto.
Se ela vai receber esses 3 filhos com deficiência e o quarto com menos deficiência, são 4 deficientes, mas o quarto diz que não dá nem para considerar como deficiência, porque vai ser quem vai socorrer ela na velhice. E aí a gente pergunta, mas por que que Deus faz isso? Por que que Deus dá um peso tão grande para uma mãe? Porque a mãe largou o peso para trás na vida anterior. São só exemplos para nós compreendermos a nossa família, compreendermos em quais as problemáticas que nós estamos inseridos na família que nós fazemos parte. E aí nós vamos entender a justiça de Deus, e nós vamos entender que Deus é bom, justo e amoroso. E nada de que Ele tenha dado para nós é em excesso. E nós temos condição de carregar. E no segundo parágrafo ele diz que o espírito que odeia e que se coloca numa posição negativa diante das leis de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Porque o Adelino, ele estava numa posição tão negativa e tão contrária à reencarnação de Segismundo, que ele bloqueia tudo que vem da espiritualidade. Mas quando eles convencem ele, toda a sombra que está envolvendo ele se dissipa e ele fica na claridade. Ele muda o comportamento dele com a esposa e o filho. É uma mudança radical, assim. Descrita por ele nos dias anteriores, a esposa tenta uma conversação. E aí, deu certo o negócio que você ia fazer na companhia? Não. Mas tem possibilidade de dar certo? Não sei. Mas você vai... Não sei. Espírita. Precisa qualificar as nossas crianças. Precisa humanizar a casa espírita, precisa humanizar a nossa família. A família é um local que nós temos que ter bom humor, temos que buscar, achar. É lógico que a dificuldade do dia a dia, as dificuldades, nós temos limitações para vencer. Às vezes nós gostaríamos de agir melhor, mas não podemos. Mas temos que nos esforçar para nós podermos ter uma família mais espiritizada, mais qualificada, para que vivam melhor, para que sejam crianças saudáveis, adolescentes sem muitos problemas, porque quando chega nos 15 ou 16 anos, os pais ficam com o cabelo em pé, porque é quando o espírito está tomando consciência do espírito velho que é, e não da criança de 16 anos que a gente está acostumado a lidar. Então é necessário nós termos esses cuidados para evitarmos problema. E na questão seguinte, na 583, eles dizem, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo campo do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensam? Não. Quer dizer, os pais não são responsáveis pelo transviamento de um filho. Se os pais levaram a educação, fizeram tudo o que estava no seu alcance, mas tem que considerar que é um espírito antigo, que ele tem as suas escolhas. Se ele escolheu o caminho do mal, apesar do trabalho que os pais fizeram, os pais não têm responsabilidade. Mas se mesmo assim os pais dizem assim, bom, eu fiz tudo que estava no meu alcance, mas eu não vou desistir, eu vou continuar trabalhando. Quanto maior o esforço, quanto mais pesada a tarefa, maior os méritos. Quer dizer, quanto mais nós nos empenharmos pelos nossos familiares, maior será o benefício que nós tivermos, que teremos, porque quando nós chegar no plano espiritual, que a nossa consciência vai estar muito mais clara do que está hoje, muito mais consciente do que está hoje como encarnados, e nós vamos ver que todo o esforço que nós tenhamos feito vai ter valido a pena para podermos auxiliar. Criança e família. Sempre que se tenha em pauta a discussão do futuro da humanidade, a questão vital que de imediato ressalta diz respeito à criança. Ocorre que a família é o núcleo de maior importância no organismo social. A família se desajusta, a sociedade se desorganiza. Quando a família falha, o grupo que dá origem sucumbe. Então, as consequências, a importância da família para a sociedade, não só para a sociedade, mas a nossa família. Se a nossa família se desorganizar, somos nós que estamos falidos. Somos nós que perderemos a encarnação. A família se desajusta, a sociedade se desorganiza, repetiu. Tinha que ler de novo. O santuário dos pais, quer dizer, a família é o santuário dos pais, é a escola dos filhos, é a oficina de experiência, o lar é a mola mestra que aciona a humanidade. Então, se é o santuário dos pais, é onde os pais podem fazer a sua evolução mais rapidamente. Porque qual é o nosso objetivo? Sermos felizes.
Como que nós vamos ser felizes? Cumprindo com as nossas obrigações. Qual é a obrigação do pai e mãe? Educar os filhos, orientar os filhos, né? E para os filhos é uma escola. Se a gente pegar o filho, se nós pegar o menininho ali que estava correndo antes da palestra, tem o quê? 2 aninhos, e você, vamos para a salinha. Não, não. Ele já tem vontade própria. Ele fala que não. Como que o pai e a mãe agiram? Não, vamos. Pegou ele no colo, vamos lá para a salinha e foi. Ele não está em condição de decidir, mas os pais estão em condição de decidir. E a mãe pegou e levou ele para a salinha. É assim que tem que ser. As crianças, eles estão na escola, nós somos os professores. O professor não vai deixar o aluno fazer o que ele quer. O professor vai fazer o aluno fazer aquilo que é melhor para o aluno. E a gente tem esse compromisso de dirigir para nós não falar, para nós não falhar. E o lar é a mola mestre que aciona a humanidade. Quer dizer, não adianta nós querer uma humanidade melhor. Olha, nós temos que não ter mais fronteira dos países, temos que ter liberdade de ir e vir, morar onde quisermos, trabalhar. Um dia chegará a isso. Por enquanto é necessário as fronteiras, por enquanto é necessário os países. Mas nós queremos coisas tão grandes, tão longe, e nós nos descuidamos do nosso lar, da nossa família, de coisas que estão mais perto. Isso está no livro Terapêutica de Emergência, de Divaldo Pereira Franco. Essa passagem foi de Benedita Fernandes, mas o livro é Divaldo Franco por diversos espíritos, porque cada capítulo tem um espírito, ou cada 1 ou 2 capítulos tem um espírito diferente, dando a comunicação, dando ensinamento para nós em relação a esse tema aí. E aqui nós temos a família universal, Nas Voragens do Pecado, livro de Ivone Pereira do Amaral, que esse livro, ele conta a história, para quem já leu, é um livro fantástico, vale a pena reler, para quem não leu ainda, se tiver na livraria, comprem esse livro. Porque esse livro nos ensina o perdão, nos ensina o amor, nos ensina que mesmo nós tendo todos os ensinamentos possíveis, todas as possibilidades à nossa disposição, não quer dizer que nós vamos usar para o bem. Porque 2 personagens que eu vou citar, porque se fosse citar a história toda, eu precisava de uma outra palestra. 2 personagens, a Ruth de Louvain e o Capitão da Fé. A Ruth, ela é criada em uma família onde todos os cuidados vão para ela. Ela tem os melhores ensinamentos. Tudo aquilo que vocês veem na sociedade hoje, que está à disposição das crianças, a Ruth já tinha no ano de 1500. E vai desde aula de dança, aula de piano, evangelho todo dia. O seu irmão Charles, né? Tinha outro nome no livro, Charles é o médium, faz pregação, ele é pastor, ele faz pregação do evangelho na sua casa para a família e para as pessoas que trabalham na fazenda de seu pai. Que eles têm uma fazenda, são produtores e toda tarde tem estudo do evangelho. Então a Ruth tinha todos os conhecimentos possíveis. O Capitão da Fé era filho do rei, com uma concubina, e o rei não podia criar, pelas leis da época. O monsenhor da igreja pega o Capitão da Fé para cuidar e cria como filho. E dá toda a educação da igreja cristã daquela época para ele. Mas mesmo com todos os cuidados, e olha que esse monsenhor, ele tinha um cuidado, ele dizia assim, meu filho, a rainha está te usando para o lado político, isso não é religião. O monsenhor era uma pessoa equilibradíssima da religião. Ele não saía uma vírgula fora do que era correto. Mas o Capitão da Fé ia pelo seu orgulho e pelo que a rainha falava, e ele dizia, não, eu sou capitão. Ele era capitão das forças, mas também conhecido como o futuro padre que ele ia ser, ou pastor, ou daquela época, né, um monsenhor. E ele, com todos os ensinamentos, ele escolhe o caminho do mal. A Ruth, a matança de São Bartolomeu, do ano de 1576, mataram toda a família dela e só ficou ela. Com todo o conhecimento que ela tinha, ela fez a opção pela vingança e não pelo perdão. E ela vai se vingar do Capitão da Fé que ha cometido o crime a golpes de espada contra a sua família. Dizimou a sua família. Tudo bem, os dois fizeram o que achavam que era certo naquele momento. Ele não seguiu as orientações do seu pai de criação, que era o monsenhor, e ele optou por cometer o crime que é conhecido nas obras como a matança de São Bartolomeu, do ano de 1576. E a Ruth, por sua vez, foi em busca da vingança. Todo o evangelho que ela tinha não serviu
para ela perdoar, deixar que Deus fizesse a justiça. Não, ela quis a justiça e ela foi em busca do perdão. Cada um dos dois desencarnou ao seu tempo e o capitão da fé, muito apaixonado, queria reencontrar. E ele volta no casarão, onde ele dizimou a família e pôs fogo na sede da fazenda, em busca dela. Porque espiritualmente o casarão continua no mesmo lugar, mais bonito do que era antes, mesmo que ele tenha atacado o fogo. Espiritualmente, a casa estava lá. Então o capitão da fé volta lá. E ele volta uma, duas vezes, até que ele consegue entrar, porque a vibração era muito forte. Quando ele entra, ele encontra a família reunida na sala. E a mãe diz assim: estávamos esperando por você, filho. E ele começa a chorar e ele sai correndo, ele não aguenta, porque as pessoas a quem ele havia matado era a sua família da encarnação anterior. Todos aqueles. Ele matou sua ex-esposa da última encarnação, ele matou seus 2 filhos da última encarnação, matou seus sobrinhos, matou cunhados, matou mãe, matou irmão, matou irmã, tudo. Ele matou a família espiritual, porque a família consanguínea que nós temos hoje é dessa encarnação. A família espiritual é da última encarnação. E ele, quando ele se dá conta que ele cometeu um crime contra a própria família, ele se arrepende, ele recebe o perdão. E ele vai recomeçar, vai ter que reencarnar, vai ter que resgatar. E a Ruth a mesma coisa, só que a Ruth ela está mais presa na vingança, ela não consegue perdoar e ela tem mais dificuldade. Agora, mais esclarecimentos, por favor, comprem o livro Nas Voragens do Pecado, porque além de ser um ensinamento histórico, é um ensinamento cristão e nos dá a oportunidade de entendermos por que perdoar, por que amar. Por que colocarmos em prática dentro da nossa família o evangelho que nós estudamos tanto? Por que é que a família é tão importante, que a doutrina espírita auxilia tanto o desenvolvimento da família? Porque, na verdade, essa família que nós estamos consanguínea de hoje é parte dela. Essa família espírita que estamos aqui reunida é outra parte dela. E a família que nós não temos conhecimento, que são os amigos, as pessoas que a gente encontra no dia, o mendigo que está caído na rua, se nós olharmos, hoje não é ninguém, não representa ninguém, mas ele pode ter sido meu pai ontem. Então isso que Jesus diz, ame teu semelhante como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a ti mesmo. E assim, pelo menos, nós vamos tendo a oportunidade de nos esforçarmos para sermos melhor do que chegamos aqui. A perfeição nós não vamos alcançar nessa encarnação, mas alcançaremos, porque na questão do livro 116 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade se há algum espírito que não vai chegar à perfeição. E ele diz não, todos os espíritos serão perfeitos, portanto, nós seremos perfeitos. Hoje nós estamos tendo todas as ferramentas que Jesus dispõe para o nosso desenvolvimento, que é a casa espírita, que é a família, que é a sociedade e que é esse leque de informação que nós temos. Agora cabe ao nosso livre-arbítrio de colocarmos em prática todos os ensinamentos. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Um bom dia para todos.